Olá, queridos, paz e graça. Esse é o canal Esquadriando e estamos juntos mais uma vez para essa poderosa reflexão na Palavra de Deus. Amados, este é o segundo vídeo da série que refuta as desculpas a respeito da guarda do sábado. Nós sabemos que existe uma grande parte dos cristãos que não aceitam o sábado nos dias de hoje como um dia de observância. Eles até admitem que o sábado é um mandamento, mas é um mandamento direcionado a um período da época da humanidade, e outros até usam outras desculpas para não guardá-lo. Então, no primeiro vídeo dessa série, nós apresentamos a refutação, a desculpa de que o sábado é apenas um mandamento do Antigo Testamento, né? Então, muitas pessoas se justificam dizendo que não guardam o sábado porque esse mandamento foi para um período específico. É importante salientar que Antigo e Novo Testamento, né, é algo que foi criado para facilitar a nossa compreensão das Escrituras e para marcar o que aconteceu antes e depois de Jesus. Porém, a Bíblia ela não fica velha para ser chamada de Antigo Testamento, né? Isso aí é apenas uma nomenclatura que é usada, mas ela não diz respeito ao fato de que a Bíblia ela tem um prazo de validade, ela possa se vencer, né? Então, que possamos não nos equivocar nesse tipo de pensamento, né? A Bíblia diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente, ou seja, ela não perde a sua validade, ok? Então, dito isto, a segunda refutação que nós iremos fazer é sobre a desculpa seguinte: o sábado é um mandamento, é verdadeiro, foi dado por Deus, mas foi só para o judeu. Tem pessoas que usam essa desculpa. Eles dizem, realmente, é um mandamento, é verdadeiro, até hoje deve ser cumprido, mas só pelo judeu. Então nós vamos ver na Bíblia o que é que a mesma diz a respeito dessa desculpa, ok? O livro de Eclesiastes, ele nos diz o seguinte, aqui no capítulo 12, no último capítulo, no penúltimo versículo. Salomão ele diz assim, ó, no verso 13, capítulo 12. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, aqui o texto é claro. Temer a Deus e guardar os mandamentos é dever não do judeu, não dos descendentes de Abraão, mas de todo o homem. E a palavra homem aqui é destinada à humanidade. Então, Salomão está dizendo claramente que temer a Deus e guardar os mandamentos de Deus é um dever de todo homem, de toda a humanidade. Não é só para uma linhagem, não é só para um povo, nesse caso os judeus. É para toda a humanidade. As regras e ditames de Deus, elas servem para todas as pessoas em qualquer circunstância. Porque Deus, ele é infalível, inerrante, ele é presciente, ele conhece todas as coisas, então não seria louvável entender que os mandamentos de Deus eles são bons para uns e ruins para outro, ou seja, devem ser admitidos por um e rechaçados por outros. Não, os mandamentos de Deus eles são para todos os seres humanos, não só para os judeus. Para ratificar esse posicionamento, vamos ler agora Marcos capítulo 2, versículo 27, e ver o que é que diz nesse texto. Veja, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O próprio Jesus Cristo está dizendo aqui que o sábado foi estabelecido por causa do homem, ou seja, da humanidade, e não do judeu. Jesus Cristo não disse que o sábado foi estabelecido para o judeu, por conta do judeu, mas para o homem, para a humanidade. Então esse texto apenas ratifica o que disse Salomão, que de fato os mandamentos de Deus precisam ser cumpridos por todos aqueles que se dizem servos de Deus, aqueles que se aproximam de Deus a fim de lhe obedecer. Isso é claro na Bíblia. Então essa é mais uma desculpa que pode ser facilmente refutada pela Bíblia. Então, o pensamento é,
Preferiríamos ficar com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas, ou com ideologias humanas, com teorias criadas por líderes religiosos que muitas vezes não têm compromisso com a verdade? Reflita sobre isso, pondere a respeito dessa temática e veja que nem sempre estamos com a razão. Nem sempre temos conhecimento total desse ou daquele assunto. Às vezes é necessário refletirmos um pouco mais a respeito do assunto que nós achamos encerrado, e muitas vezes o assunto não é encerrado, é um assunto que precisa ser meditado para que Deus fale conosco. E talvez seja esse o momento em que Deus está falando com você através da sua palavra e te dizendo que esse mandamento do sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, que está lá em Êxodo 20, ele continua vigorante. E ele não é somente para o judeu, é para toda criatura que se diz servo e serva de Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus cresça cada dia mais a sua vida espiritual, que você a cada dia mais se eleve na busca da verdade, na busca do céu, e que Ele muito em breve venha para nos buscar e nos resgatar desse mundo mau. Que Deus te abençoe, paz e graça e maranata.